Olá, galerinha do TCC, que já está quase na reta final do seu artigo científico, já escreveu toda a sua introdução, definiu bem direitinho os seus objetivos, já fez toda a fundamentação teórica, já delineou quais são os principais métodos científicos que vão ser utilizados. Chegou agora a hora, então, de ir para a pesquisa empírica. Chegou a hora de coletar os dados em campo. No estudo de caso, há três principais instrumentos de coleta de dados que podem ser usados. São esses aí. Em pesquisas qualitativas, geralmente usa-se como instrumento de coleta as entrevistas. Em pesquisas quantitativas, é mais comum a aplicação de questionários. E em ambas também é possível utilizar-se da observação sistemática. No caso de entrevista, ela pode ser estruturada, aquela em que o pesquisador vai a campo com um roteiro fixo de perguntas. Pode ser uma entrevista não estruturada, quando o pesquisador vai a campo fazer entrevista sem nenhum roteiro pré-estabelecido, ou semi-estruturada, que é quando o pesquisador faz a entrevista com base em um roteiro pré-estabelecido, no entanto, ele possibilita certas interferências do pesquisador, se quiser saber mais sobre um assunto, esclarecer algumas dúvidas. Quando estamos falando das pesquisas qualitativas, onde o instrumento utilizado vai ser uma entrevista, seja ela estruturada ou semi-estruturada, é muito importante ter alguns cuidados. Primeiro é ter uma programação bem definida, então determinar a hora que vai encontrar com cada entrevistado, o lugar da entrevista, é preferível que seja um lugar confortável, um pouquinho silencioso. É importante garantir ao entrevistado sigilo, no caso em que as informações forem confidenciais. É preciso providenciar gravador, porque demora muitas vezes a entrevistas, 40 minutos, às vezes 1 hora, e o pesquisador nunca vai conseguir anotar tudo que o entrevistado está falando. Então é importante gravar a entrevista, ou talvez anotar só os principais dados, para depois em casa poder ouvir e transcrever tudo devagar para não perder nenhuma informação. Também é importante ter cuidado para evitar perguntas sugestivas ou perguntas que sejam indiscretas. Quanto aos questionários, eles podem ser aplicados com ou sem a presença de um pesquisador. Então, eles podem ser enviados por e-mail para serem respondidos, pode ser impresso e entregues aos respondentes e recolhidos depois. Pode usar o Google Forms, que é uma ferramenta que vem auxiliando bastante a realização das pesquisas. Quanto à estrutura de um questionário, ele pode ter perguntas que sejam abertas ou fechadas. Essas perguntas fechadas podem vir com respostas em formas de alternativa, sim ou não, ou em formas de escala, como escalas de 1 a 5, sendo 1 concordo totalmente, 5 discordo totalmente, ou ainda pode contar com alternativas que sejam qualitativas. Quando se tratar de uma pesquisa quantitativa, é importante que o pesquisador coloque no próprio questionário qual a finalidade deste questionário e deixe bem claro como o respondente deve preencher esse questionário, além de ficar atento se há necessidade ou não de identificação do respondente, como qual a sua profissão, qual o seu tempo de empresa, qual a sua idade. O método da observação consiste em ver, ouvir e examinar fatos e fenômenos. Para ser científica, essa observação ela precisa ser sistemática, ou seja, ela tem de ser planejada, registrada e muito bem controlada. Ela pode ser uma observação estruturada, onde vai ser feita com base em categorias, ou não estruturadas, que conta com mais liberdade, com categorias abertas. A observação ainda pode ser participante e não participante. Vai ser participante quando contar com a participação real do pesquisador, com a comunidade ou com o grupo em que ele está inserido. E a observação não participante é quando o pesquisador toma contato com o grupo, no entanto, ele não se integra a ele. Ainda, independente de ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, é importante que o pesquisador esteja atento ao fato de ser um instrumento de coleta trazer as informações que de fato o pesquisador precisa para responder aos seus objetivos de pesquisa. Também é importante, antes da ida a campo, realizar um teste piloto, ou seja, testar com pessoas que não são de fato seus sujeitos de pesquisa o seu roteiro de entrevista, o seu questionário para ver o tempo que vai levar, se o vocabulário está adequado, se de fato é compreensível. Isso é válido para não ter
nenhum contratempo na hora da entrevista ou na hora de aplicar o questionário de fato. Boa pesquisa para todos, até a próxima!